Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Arley falando, sejam bem-vindos. Vamos continuar o nosso curso de processo civil, voltado para o concurso do TJ do Rio Grande do Norte, né? Através de resolução de questões e aprendizado dos conceitos e dos tópicos do edital de vocês, que eu entendo que é o jeito mais rápido que nós temos de permitir que aqueles que nunca ouviram falar no processo civil aprendam o que precisam aprender para fazer a prova, certo? Esse curso foi pensado dessa forma. E aqueles que já sabem, já ouviram falar do processo civil, terão uma boa revisão, com explicações detalhadas, com um nível de profundidade adequado, para que a prova seja um sucesso de todos aqueles que vão fazer esse certame. Tá bom? Então, nós vamos continuar a nossa aula número 10, agora a aula 10, parte 2, e nós vamos, após essa aula, né, aprender novos conceitos aí de processo civil. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar nossa exposição, certo? Vou compartilhar com vocês aqui. Acredito que vocês já devam aí estar vendo, está carregando aí, beleza? Agora nós vamos ver outra questão, essa é mais simples do que aquela que nós abordamos na aula passada. Eu tentei ser o mais claro possível, que falava da tutela provisória, tutela de urgência, tutela cautelar, tutela da evidência. Importante a leitura daqueles dispositivos do CPC e também importante a leitura da nossa apostila sobre aquele tema. Persistindo alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do e-mail prof. Arley Souza, né? prof.arleysouza@gmail.com, que vai ser um prazer esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza, doutores? Então, vamos lá. Diz aqui, ó, questão de técnico, certo? Questão de nível médio aí do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Diz a questão seguinte, ó, de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, é correto afirmar, no tocante aos prazos processuais que, veja que essa é uma questão que envolve prazos, né? E os prazos, meus amigos, estão lá no edital de vocês. Então, nós temos que entender como é que os prazos se dão, certo? E a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: os prazos processuais são contados em dias úteis. Então, se tiver na prova de vocês qualquer debate sobre a contagem de prazo de forma ininterrupta em dias corridos, essa questão está errada. Os prazos processuais são contados em dias úteis, certo? Além disso, os prazos processuais, a contagem dos prazos processuais, você exclui o dia do início e inclui o dia do final. Também é uma disposição sobre os prazos, tá bom? Outra questão importante sobre os prazos, né? A Defensoria Pública, a Fazenda Pública, o Ministério Público, em regra, tem prazo em dobro para se manifestar. Essa é uma situação, ou seja, se o prazo é de 15 dias para contestar após ser citado, no caso, por exemplo, da Procuradoria do Estado, que é a Fazenda Pública, o prazo vai ser de 30 dias. Só para dar um exemplo. Certo? Então, os prazos para esses três sujeitos do processo possíveis, né? Defensoria Pública, Ministério Público e Fazenda Pública, que envolve a AGU, Procuradoria do Estado e Procuradoria do Município e Procuradoria da Fazenda, todos esses entes, todas essas autoridades, todos esses órgãos, melhor falando, né? Esse sujeito do processo, eles têm prazo em dobro para se manifestar nos autos. O Ministério Público tem uma nuance, né? Se houver um prazo expresso para o Ministério Público, então vai valer o prazo tá lá expresso, né? Então, vamos supor que a lei diga assim, o prazo para o MP se manifestar é de 30 dias. Nesse caso, esse é o prazo do MP. Mas quando for um prazo genérico para se manifestar, que não tiver especificidade em relação ao Ministério Público, o prazo o Ministério Público terá prazo em dobro. Contado esse prazo da intimação pessoal. É outra prerrogativa que esses órgãos têm. Defensoria Pública, Ministério Público e Fazenda Pública, ou seja, Fazenda Pública compreende aí os órgãos de defesa judicial da União, Estados e municípios, que pode ser a AGU, Procuradoria do Estado e Procuradoria do Município, Procuradoria da Fazenda, tá bom?
todos esses têm direito à contagem de prazo em dobro para se manifestar nos autos. Além disso, existe mais um prazo, existe mais uma coisa importante que você tem que saber sobre prazos, né? Durante o dia 20 de dezembro de um ano e 20 de janeiro do ano seguinte, os prazos ficam suspensos para as partes. Esses prazos, nós dizemos, né, que chama-se, engloba o recesso do Poder Judiciário, né, que vai do dia 20 de dezembro até o dia 6 de dezembro, até o dia 6 de janeiro do ano seguinte. Então, do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro do ano seguinte, nós dizemos que esse é o recesso do Poder Judiciário. E do dia 20 de dezembro do ano anterior até o dia 20 de janeiro do ano seguinte, nós dizemos que esses aí é um intervalo que a lei garantiu a suspensão dos prazos para poder dar férias, descanso aos advogados privados, né? De modo que, em face deles, não haverá contagem de prazo. Os prazos ficam suspensos nesse intervalo, ou expressa a disposição legal. Então, beleza. Dadas essas explicações iniciais, vamos às alternativas, né, doutores? Vamos lá. A primeira alternativa diz o seguinte: os prazos eles devem ser contados em dias corridos. Nós já vimos que isso está errado, né? Que os prazos com o novo CPC passaram a ser contados em dias úteis. Então, os prazos são contados em dias úteis. Feriado não conta prazo. Sábado e domingo não conta prazo. Sábado e domingo não é considerado dia útil, certo? Então, a alternativa está errada. O CPC diz que os prazos devem ser contados em dias úteis. Beleza. Diz a letra B de bola. Aliás, a letra B de bola. Diz assim: o ato processual praticado antes do seu termo inicial deve ser reputado intempestivo, né? Olha só a lógica da questão. Quer dizer que se você realiza um ato processual antes do início do prazo que você tinha, esse ato vai ser considerado intempestivo? Não, né? Não. O ato vai ser considerado intempestivo se ele for realizado após o prazo que você tinha. Mas se você realizar um ato processual antes do termo inicial, ou seja, o termo inicial da contagem, ou seja, o dia em que iria contar, esse ato ele é válido, ele é extemporâneo. Tudo bem, porque ele está sendo realizado antes do termo inicial, mas ele é considerado válido, sim. Então, você imagine, por exemplo, o juiz recebe a petição inicial e emite verifica que ela está ok, né, atende os requisitos da petição inicial, e aí cita o réu para se defender, através de uma carta com a R. O réu recebe a carta no dia 10, com a R, e assina o AR. Aí o AR volta. O AR vai ser juntado lá no dia 15, por exemplo, do mesmo mês. O réu já teria tido aí 4 dias para contestar, né? Dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí o réu apresenta a contestação dia 14, antes da juntada do AR. Essa contestação é válida, certo? É um ato processual válido. Não, mas nem tinha começado a contar o prazo para o réu, professor. Tinha não. Porque a contagem do prazo para a contestação inicia-se com a juntada do AR. É verdade o que você está me dizendo. Só que esse ato é válido, porque ele foi exercido antes do prazo dado ao réu, antes do termo inicial e dentro do termo final, certo? Então, o ato é válido sim, certo? Ele não é considerado intempestivo, ele é considerado extemporâneo. Pode até aparecer assim na sua questão, mas intempestivo, ou seja, fora do prazo, não. Tá bom? A letra C diz o seguinte, ó. Eles ficam suspensos entre o dia 24 de dezembro e 7 de janeiro, inclusive. Essa questão, ela gerou um problema aí, certo? Porque essa afirmativa, ela não está errada, né? Ela não está errada, porque, de fato, os prazos ficam suspensos entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, como eu disse a vocês. Isso quer dizer que, entre o dia 24 de dezembro e 7 de janeiro, os prazos estarão suspensos mesmo, certo? Todavia, o examinador não queria essa resposta, né? Ele queria que você soubesse o termo inicial da contagem da suspensão do prazo, que é 20 de dezembro,
e o termo final da contagem do prazo, que é o dia 20 de janeiro. Então, essa questão foi considerada errada pela banca, apesar de ela estar trazendo uma afirmação que é verdadeira. Né? Porque se entre o dia 20 de dezembro e entre o dia 20 de janeiro os prazos estão suspensos, e se o dia 24 de dezembro e 7 de janeiro estão dentro desse intervalo, de fato, os prazos ficariam suspensos nesse intervalo. Mas o examinador não queria saber isso. O examinador queria que você dissesse, que você soubesse, né, que os prazos ficam suspensos entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, que são as férias dos advogados, que engloba o recesso forense, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro do ano seguinte, e do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, as férias dos advogados privados, certo? Foi um pedido dos advogados. Então, apesar dela não afirmar uma mentira, ela não é considerado o gabarito correto. Porque o que o examinador queria saber é se você sabia esse intervalo completo, certo? Eu acho que a FGV poderia ter melhorado essa questão aí, então ter considerado ela nula, mas não considerou ela nula, então ela é válida, tá bom? É preciso, portanto, fazendo questões, a gente aprender a reconhecer o que o examinador quer. Quem consegue, fazendo questões, perceber o que o examinador quer, tende a errar menos nas provas, mesmo quando houver questões ruins, como essa. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, para a letra D. Né? A letra D diz o seguinte: não havendo regra legal ou prazo fixado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato a cargo da parte. O CPC, ele tem vários prazos legais previstos. Por exemplo, o prazo para apresentar a contestação, 15 dias. O prazo para apresentar o recurso de apelação, 15 dias. O prazo para apresentar o recurso de embargo de declaração, 5 dias. O prazo para apresentar o recurso de agravo de instrumento, 15 dias. E assim por diante. Tem vários prazos que são legais. Ok? Outros prazos são judiciais. O juiz fixa. Fulano de tal, intimo fulano para juntar um documento X em tal dia no processo. Prazo judicial. Mas, às vezes, nem a lei, nem o juiz, quando faz o seu despacho, definem o prazo claramente para as partes, para os sujeitos do processo. E aí, a lei, querendo criar uma norma geral, expressamente diz o que essa letra D diz. Ou seja, se não houver um prazo legal, uma regra legal, ou um prazo fixado pelo juiz, a regra será que a parte deverá cumprir o ato determinado no prazo de 5 dias. Isso está expresso no novo CPC, certo? No artigo 218, que diz aqui, ó, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. E a lei, o parágrafo 3º é o que resolve a nossa questão. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual, a cargo da parte. Tranquilo, doutores? Então, eu trouxe para vocês os artigos para vocês já saberem. Então, fixem. Se não houver prazo legal definido, nem o juiz fixar um prazo no seu despacho para cumprimento de determinado ato, então o prazo será de 5 dias para que a parte exerça, pratique o ato a seu cargo. Tá joia? Então, finalizada a primeira questão da nossa aula, vamos agora para a segunda questão. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar nosso próximo slide, né? Vamos lá. Um minutinho. Nós agora vamos falar de litisconsórcio. Professor, o que é litisconsórcio, professor? Cai na minha prova? Pode cair, certo? É um tema que muitas vezes confunde os alunos. Então, é por isso que nós estamos aqui, né?
Se vocês poderiam se confundir ao não entender o litisconsórcio, nós vamos explicar agora. Professor, quando é que acontece o litisconsórcio? Olha o nomezinho, litis, quer dizer lide, né? Vem de lide, vem de conflito. Consórcio, quer dizer união de pessoas, né? Consorciadas numa lide, né? Litisconsórcio. União de pessoas fazendo parte de um polo da relação processual. Litisconsórcio é um instituto jurídico que permite que mais de uma pessoa possa fazer parte de um polo da relação processual. Lembram que a relação processual tem dois polos? Primeiro polo, nós temos o autor, que é aquele que propõe a ação, propõe a demanda. E no outro polo, nós temos o réu, que é aquele contra quem a demanda é proposta. Então, nós temos o autor e o réu. Nesse nomezinho, autor e réu, não necessariamente nós teremos uma pessoa. Podemos ter vários do mesmo lado do autor e vários que compõem o mesmo lado do réu. O polo do autor é chamado polo ativo. E o polo do réu é chamado polo passivo, aquele que recebe, passivo. O ativo, aquele que age, que propõe. Certo? Então, nós temos o polo ativo e o polo passivo. E o litisconsórcio é um instrumento jurídico, é um instituto jurídico que permite a participação em qualquer dos polos de várias pessoas na demanda. Tá joia? Então, se eu tenho 3 pessoas no polo ativo entrando com ação contra uma pessoa, nós temos um litisconsórcio no polo ativo e no polo passivo apenas um, né? Um réu. Eu posso também ter várias pessoas formando um litisconsórcio no polo passivo, no polo ativo contra várias pessoas fazendo parte do polo passivo. Então, eu tenho um litisconsórcio ativo, do lado do autor, e um litisconsórcio passivo, no lado do réu. Então, litisconsórcio, união de várias pessoas num dos polos da ação. Beleza? Litis, ou seja, uma lide consórcio, com várias pessoas participando dessa lide. Joia? Joia. Então, nós já aprendemos o que é o litisconsórcio ativo e o litisconsórcio passivo. E existem, meus amigos, vários tipos de litisconsórcio, várias classificações, que eu, inclusive, detalho na minha apostila. Mas, mirando nessa questão aqui, né, focando mais nela, vamos resolver a questão, que aí eu vou tentar explicar os conceitos que nela aparecem, tá certo? Indico a leitura da minha apostila, elaborada focada em vocês, alunos, onde há um detalhamento de todas as classificações possíveis de litisconsórcio, certo? Então, vamos lá. A questão 1 diz assim, ó, o Ministério Público ajuizou a ação de anulação de casamento em face dos irmãos João e Maria. Né? Ou seja, o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, custos iuris, fiscal da ordem jurídica significa custos iuris. São sinônimos. Só que custos iuris é a expressão latina, certo? Entrou com ação pedindo a anulação de um casamento entre João e Maria, que eram irmãos. Aqui nós temos uma questão em direito civil e direito processual civil, certo? É proibido, há um impedimento pelo direito civil de irmãos se casarem. Irmãos não podem se casar. É um impedimento, é uma proibição absoluta de casamento. Em havendo um casamento entre irmãos, esse casamento será nulo e poderá ser, portanto, buscada a sua anulação por parte do órgão fiscal da ordem jurídica chamada Ministério Público. Então, nós temos nesse tipo de ação aí, que o enunciado traz, no polo ativo, o Ministério Público. E no polo passivo, nós temos 2 pessoas, casal, né? João e Maria. Certo? É isso que nós temos aí até agora. Polo passivo, 2 pessoas. Se tem 2 pessoas no polo passivo, nós temos um litisconsórcio passivo, né? Eles estão no lado do alide, no lado dos réus, correto? Ou seja, portanto, no polo passivo. E como é mais de uma pessoa, nós dizemos que é um litisconsórcio. E no polo ativo, nós temos o Ministério Público, né? Exercendo a função de parte no processo. Autor da ação. Beleza? Para garantir a ordem jurídica, garantir a validade do direito civil que proíbe o casamento entre irmãos. Beleza? Beleza. Então, aqui,
continuando nossa análise, né? João conhecia o referido impedimento, ou seja, João casou com Maria sabendo que era irmão dela. Então, ele não poderia casar, mas ele casou sabendo que era irmão dela. Pois sabia que Maria era sua irmã. Todavia, esta, ou seja, Maria, desconhecia completamente o grau de parentesco entre eles. Então, aparentemente, Maria casou de boa fé, né? Maria casou de boa fé com João. Só que João casou de má fé, porque ele sabia que era irmão dela. E por isso ele era impedido de casar com ela, mas ainda assim casou. E aí o Ministério Público soube e entrou com ação para anular esse casamento. Então nós já entendemos que há aí, no polo ativo, o Ministério Público, no polo passivo, 2 pessoas. Se tem no polo passivo 2 pessoas, nós temos um litisconsórcio passivo. Beleza, professor, beleza. Entendi. Então aqui, todas as questões aqui indicam que é litisconsórcio passivo, né? Beleza. Se tem 2 pessoas, tem que ter litisconsórcio. Então a letra já fica errada. Entrar com a ação apenas em face de João, eis que somente ele estava com má fé, na verdade, essa ação, por mais que tenha a boa fé de Maria no casamento, o resultado dela, ao ser analisado, vai produzir efeito para os 2 do polo passivo, porque a relação conjugal vai ser extinta, anulada. Isso traz um conjunto de repercussões para os 2. Então, o Ministério Público não pode entrar apenas contra João. Ele tem que entrar contra os 2 que vão sofrer os efeitos do processo, caso a ação seja julgada procedente. Então, sempre que você vai entrar com ação em que aquele processo precise, vá produzir resultados em face de várias pessoas, o autor deve colocar no polo passivo, ou seja, deve indicar como réus todas essas pessoas como litisconsórcio passivo necessário. Certo? Litisconsórcio passivo necessário é quando você precisa, é você considerando que os efeitos daquela decisão judicial que vai ser proferida ao final repercutir na vida de todas essas pessoas, todas elas têm que estar no polo passivo para poderem, por exemplo, exercer cada um o seu contraditório, ampla defesa, né? E também, se por acaso a sentença for desfavorável a elas, elas poderem sofrer os efeitos da sentença desfavorável a elas. Então, você tem que ter um litisconsórcio passivo necessário, sempre que for produzir efeitos em face delas, certo? Beleza, então a gente já viu aqui que se trata, portanto, de um litisconsórcio passivo, certo? Necessário. Então, onde é que tem necessário aqui? Aqui, 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 aqui. Então, a letra D também já fica errada. Beleza, beleza. Professor, aí eu estou vendo aqui, professor, o nome originário e eventual, né? Veja, esse tipo de ação, o litisconsórcio, ele poderia ser, o litisconsórcio, nas suas classificações possíveis, ele pode ser originário, ou seja, ele tem que ser formado logo no início do processo, ou seja, originário, logo na origem da relação processual, mas ele também pode ser originário de forma eventual. Às vezes, a relação jurídica, nesse caso aqui, é um casamento, né? Que vai ser anulado. Então, os 2 têm que estar logo no início na relação processual. Mas existem outros tipos de relação processual que não necessariamente vai impor a necessidade dos 2 estarem logo de início no processo. Tá certo? Vai haver situações em que, na nossa vida, né, eu não vou entrar no exemplo agora desse tipo de dolo de litisconsórcio eventual, mas as relações jurídicas que permitem litisconsórcio são várias, né? Imagina, por exemplo, só para dar um exemplozinho aqui básico, um empregado doméstico entra com ação em litisconsórcio passivo com o empregador que assinou a carteira, o marido, a esposa desse empregador, né, a esposa, a mulher, os filhos maiores desse empregador, ou seja, ela vai entrar com ação de cobrança de verbas trabalhistas em face do empregador e de todos que compunham o núcleo familiar. É obrigatório ela colocar nessa relação processual todos de uma vez? Ou ela pode colocar somente aquele que assinou a carteira dela? Ela poderia colocar apenas aquele que assinou a carteira, que geralmente é o quê? O marido, vamos supor. O marido assinou a carteira dela. Não precisaria colocar a esposa, os filhos, só que ela preferiu, já que
de algum modo, indiretamente, mesmo não sendo obrigado, em sendo condenado esse senhor aqui, poderá repercutir no patrimônio desses outros. Ela preferiu chamar todos para o processo. Ela poderia, portanto, é eventual, ela poderia colocar o marido, a esposa, os filhos, todas as pessoas na casa onde ela trabalhou. O polo passivo seria um litisconsórcio passivo eventual, porque não é obrigatório pela lei colocar todos. Basta colocar o que assinou o contrato de trabalho. Isso aqui é um exemplo de litisconsórcio passivo eventual, ou também chamado de facultativo. Porque a decisão não necessariamente vai cair sobre o patrimônio dos demais, vai cair no patrimônio do empregador. Mas às vezes você quer colocar todos no polo passivo, porque vai que o empregador começa a dilapidar o patrimônio dele e passar tudo para o nome dos filhos. Então, logo de cara, como você trabalhou no domicílio, você bota todo no polo passivo. Acontece. É possível, não é proibido. Mas também não é obrigatório. Então, nesse caso, a gente diz que é um litisconsórcio facultativo. Tá joia? E, por último, o que é o litisconsórcio unitário? O que é isso? Litisconsórcio unitário, meus amigos, é aquele em que a decisão ela vai produzir efeitos para todos obrigatoriamente. Então, no caso de um casamento, se essa decisão de anulação for procedente, né, o juiz julgar anulado o casamento, como aparentemente deveria julgar, a decisão vai produzir o mesmo efeito para ambas as partes, tanto para João como Maria. Mesmo Maria, sem ter culpa de nada, mas para ela, o casamento vai se dissolver. Os efeitos do casamento serão anulados, certo? Então, isso tem repercussão, por exemplo, na separação de bens, tudo anulado, na divisão dos bens, certo? Então, quando uma decisão, num processo, for produzir os mesmos efeitos para os que estão no polo passivo no litisconsórcio, nós dizemos que esse litisconsórcio é um litisconsórcio unitário, ou seja, uma decisão que vai produzir efeitos para todos. Não é possível o juiz nessa ação dar uma decisão anulando o casamento para João e deixar Maria casada. Maria vai ficar casada com quem? Certo? Então, nós temos um litisconsórcio passivo, originário, porque ele tem que começar logo no início do processo, necessário, porque a lei exige que ambos façam parte da relação processual, e unitário, porque a decisão vai gerar um efeito só em face dos dois que estão se separando, não, que estão tendo o casamento anulado. Tá joia? Então, nessa alternativa aqui, nós temos aí, como resposta correta, a letra C de casa, certo? E, com isso, nós finalizamos mais essa aula, né? Essa aula 10, parte 2. É um prazer estar com vocês. Trouxemos aí conceitos novos, né? Litisconsórcio passivo, litisconsórcio ativo, o que significa litisconsórcio unitário, aquele em que a decisão vai produzir os mesmos efeitos obrigatoriamente para todas as partes que estão no polo passivo, ou seja, todos os litisconsórcios que estão no polo passivo, todas as pessoas, né? Todos os sujeitos que estão no polo passivo. Nós falamos aí do litisconsórcio originário, eventual, necessário, facultativo, tá certo? Falamos aí dos prazos nessas questões. Então, acho que com isso nós abordamos alguns dos temas importantes do conteúdo programático da prova de vocês, e com isso dá para finalizar essa aula. Eu agradeço a atenção de vocês todos. Continuem confiando em vocês mesmos. Continuem estudando. Concurso não é uma corrida de 100 metros. Concurso é uma maratona. Então, você tem que vir na maratona mantendo a regularidade, certo? Mantendo a regularidade, estudando sempre, até que você alcance o seu objetivo, que é o pódio, que é o cargo público, a qual você tanto está lutando para conseguir. E aí, com isso, viver uma vida estável, prestando um bom serviço público à sociedade, né? Tendo compromisso com o papel público que você vai exercer, sendo um servidor leal, honesto, comprometido. É isso que a sociedade precisa, e certamente vocês que estão fazendo esse curso, quando alcançarem esse objetivo, exercerão as funções desse modo, né, de modo ético e comprometido. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, professor Arley Souza, prof. Arley Souza, né? Prof. Arley Souza, @gmail.com. Até logo, tudo de bom. Bons estudos, galera. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco.
É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor, seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.